Boa tarde. Estamos aqui para mais um evento da série Cinema História. Alguns já conhecem a série, outros estão vindo pela primeira vez, e outros vão nos assistir em um momento posterior, já que essa palestra e esse evento estão sendo gravados. Então eu vou rapidamente explicar ao que se propõe essa nossa série. A série tem esse nome, Cinema História, que foi o nosso ponto de partida, de discutir relações entre história e cinema, temáticas de cinema que podem ser abordadas sob uma perspectiva historiográfica, ou a representação da história pelo cinema, ou o uso do cinema pela história enquanto campo de pesquisa, enquanto campo de ensino, ou seja, diversas possibilidades de relações entre cinema e história. Mas, com o tempo, nós fomos expandindo também os nossos interesses para outras mídias. Então, a gente também já teve palestrante aqui sobre jogos eletrônicos, teatro, música, televisão, ou seja, de maneira geral, a gente trabalha aqui com temas relacionados a mídias diversas. Mas a gente conservou o nosso título inicial da série Cinema História, e ela é constituída de várias palestras, de 15 em 15 dias, estão sendo sempre realizadas às terças-feiras, às 14 horas, mas a ideia é que a gente, com o tempo, tenha um banco de palestras interessantes, por isso a gente iniciou o trabalho de fazer a gravação. E elas são promovidas pelo LAPET, Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridade. É um laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas aberto a pesquisadores, estudantes, professores do Brasil inteiro. Inclusive, os nossos membros são do país inteiro. Quem tiver interessado, até mande um e-mail para nós, ou até peço à nossa equipe que deixe o e-mail registrado ali no chat, e nós vamos inscrever você no nosso laboratório. E as pessoas que participam do laboratório podem fazer apresentações também, palestras. Esse, aliás, é o caso hoje da Laís Vilese. Boa tarde. É nossa graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e participante já do nosso laboratório há tempos, e ela vai agora dar uma contribuição para nós dentro da temática do medievalismo e cinema. Medievalismo no cinema, né? Isso. Bom, eu lembro a todos que a palestra também está sendo gravada e poderá ser consultada depois ou poderá ser vista por novas pessoas brevemente. E como funciona? O palestrante vai fazer a sua palestra em 40 minutos, pode se estender eventualmente até 1 hora, mas logo depois a gente abre para o debate. No debate, todos aqui presentes podem fazer suas colocações. Não necessariamente apenas perguntas, podem ser observações ou acrescentar seus próprios comentários ao tema. E isso pode ser feito a pessoa tomando a palavra, falando diretamente para ouvi-los, ou então registrando seus comentários no chat, e a nossa equipe vai ler esses comentários em seguida. Então, essa parte do debate ela é bastante importante para o nosso laboratório. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Laís. Laís, a palavra é sua. Obrigada, professor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Laís, como o professor já me apresentou, curso História na Rural aqui de Nova Iguaçu, também sou moradora da Baixada e tenho uma paixão por cinema, sempre gostei bastante. E ano passado eu tive pela primeira vez a disciplina de História Medieval e o professor introduziu uma vertente que eu não tinha conhecimento, que é o medievalismo. É uma pesquisa um pouco mais recente, né, na historiografia mais atual. Mais ou menos começou a ser explorada há uns anos atrás, né, na década de 70. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco melhor, né, sobre essa questão. Eu vou apresentar um slide que eu preparei para vocês. A tela, né? Não, pera. Compartilhar. É só eu ir aqui apresentar slide, a tela inteira, né? Aí eu vou no caso aqui.
Isso, ok, compartilhar. Vocês estão vendo? O slide, no caso. Ok. Vou botar aqui. Não vou poder ver vocês falando, então se puderem usar o áudio, eu vou botar o slide aqui agora. Então, medievalismo no cinema. Conceitos sobre medievalismo, neomedievalismo, que é uma outra vertente que eu também vou explicar aqui, e a implicação do cinema. Para as fontes que eu utilizei, são fontes mais contemporâneas, são autores medievalistas, em sua maioria, e além dos medievalistas, eu também peguei uns que trabalham mais a Idade Moderna para poder introduzir para vocês o conceito de romantismo. Por que o romantismo? Porque é interessante a gente estudar o romantismo para entender esse resgate medieval. Eu coloquei aqui dois autores que eu tive o prazer de conhecer nesse período, por meio do professor Lázari, que é Lowe e Sire. No livro deles, que é intitulado Romantismo e Política, eles vão explicar como a modernidade capitalista, né, como essa sociedade moderna, ela implicou nesse resgate medieval. Esse resgate pelo romantismo ele foi dado como uma forma autocrítica da modernidade, né? Uma visão de mundo romântica, ela era por essência anticapitalista. Eles tinham essa visão utópica de um futuro que você não precisava dessas questões de classe, dessa burguesia, e que você poderia resgatar esse romantismo mais medieval. Eles queriam esses requisitos do passado como uma utopia de um futuro. Então, assim, essas características medievalistas, elas começaram a surgir já no século XVI, porque já nesse período nós tínhamos o neogótico, que foi a implementação dessa questão medieval na arquitetura, posteriormente na poesia, e tudo isso foi influenciado por essa utopia, né? por esse resgate medieval. Esse resgate, nesse período do século XVI, ele teve muito preconceito, ele foi muito criticado, porque era esse período de construção do Renascimento, né? Do renascentismo, nós tínhamos essa transição desses períodos. Então, o preconceito ele era porque essa questão medieval era vista como um atraso, a era da escuridão, essa violência, e com uma dominação muito religiosa, que não dava um respaldo para as questões das artes, né? Então, assim, para a gente entender o medievalismo, é importante entender essa questão do romantismo, né? Esse resgate ao medieval, ele já vem acontecendo desde o século XVI e ele entra mais forte ainda no século XVIII, como a gente pode ver pelo texto do Matthew David. Matthew David é um historiador medievalista que no seu livro Medievalismo, uma História Crítica, ele vai nos apresentar os conceitos e as descrições do que é necessariamente o medievalismo. Então, assim, ele utiliza até de um termo que é o revivalismo medieval, que seria um retorno aos estudos da Idade Média por meio das obras de poesias, como os Irmãos Grimm, de uma forma mais folclórica, né? Também temos os poetas romancistas do século XVIII, John Keats, Percy Shelley e o Byron. Além do romantismo, a Idade Média também teve suas influências na arquitetura e nas artes, isso no século XVIII. Então, assim, eu vou falar agora do Shelley, que é o Percy Shelley. Ele foi um poeta do século XVIII e ele foi extremamente influente nessa questão do romantismo. Ele escreveu um poema, inclusive, intitulado Queen Mab, onde ele criticava de forma mística, né, que ele utilizava de universo de fadas, bem folclórico também. Ele criticava as questões da sociedade que ele estava inserido, né? Num período de renascentismo, onde existia essa crítica ao capitalismo, ao industrialismo, e eles queriam esse resgate mais medievalista. Inclusive, esse poema dele foi um dos mais famosos que ele escreveu. Agora nós vamos retratar o medievalismo como uma narrativa histórica. Esse conceito ele vem do próprio David Matthews, que no livro Medievalismo, uma história crítica.
Bom, o livro ele é de extrema importância porque ele vai retratando todos os processos até que se chegasse a um conceito mais contemporâneo de medievalismo. Então, assim, ele explica que é um dos campos de estudo da história medieval que tem crescido nas 3 décadas. No século XX, esse cenário da historiografia medieval, ele passa por uma grande transformação. Então, assim, não que os estudos medievais estavam declinando, mas não existia mais esse interesse de trazer uma pesquisa medievalismo mais contemporânea, sabe? Os estudos, eles eram mais do mesmo, eles eram muito focados em questões centrais, como feudalismo, questões de reino, a igreja. Então, assim, no século XX, uma outra narrativa precisava ser criada para que o medievalismo fosse, a Idade Medieval fosse estudada um pouco mais aprofundada e trazendo vertentes mais pós-modernismo, né? Você podendo utilizar de filme, de cinema, de filme, de rádio e outros artefatos, né? Então, em 1979, nós temos o primeiro periódico, chamado Studies in Medievalism, que é publicado em Michigan, nos Estados Unidos, pelo historiador Leslie J. Workman. Grave esse nome, porque ele é de extrema importância. O Workman ele foi conhecido como o fundador do medievalismo acadêmico. Para esse estudioso, no caso, o medievalismo ele não consistia apenas de estudar o medieval, mas sim de um processo que levou à criação da Idade Média. Então, ele acreditava nesse processo de continuidade da Idade Média, de uma narrativa mesmo. Ele queria que o foco não fosse apenas em questões políticas, econômicas, mas que tivesse um foco nos poetas, nos estudiosos, nos escritores, para que a gente entendesse essa Idade Média que nós herdamos, né? Para ele, a definição de medievalismo começou a surgir nesse período. Existiam 2 vertentes no período, uma alemã e uma inglesa. Nos anos 80, essas 2 vertentes elas se encontram. Elas passam a ter um debate igual sobre o significado do medievalismo acadêmico, né? Eles afirmam que o medievalismo era essa reutilização da cultura medieval em gêneros de poesia, de arquitetura, das teorias políticas, sociais, peças de teatro, filmes, né? E posteriormente nós temos uma era mais digital, né? Os jogos digitais e também sites que exploram muito essa cultura medieval. Se você for retratar, por exemplo, o cinema é uma grande forma de lucro, né? De obter capital utilizando as artimanhas do medievalismo. Assim, porque essa cultura hoje em dia é muito apreciada, né? Temos diversos livros e filmes que retratam isso e a indústria, a mídia, a indústria, ela lucra demais com esses conceitos. Bom, dando continuidade. Para o Workman, o medievalismo ele não se envolve em descobrir ou apenas recuperar a Idade Média, né? Já que não existe necessariamente um objeto para ser descoberto, porque nós já conhecemos a Idade Média. Mas nós queremos, então, uma recriação, sabe? Uma continuidade desse processo medieval. Eu vou trazer para vocês também uma corrente, não necessariamente uma corrente, mas a opinião de um professor que é muito querido e que eu tive o prazer de conhecer por meio de um site da própria universidade, que é o Linhas. O nome dele é Clínio Amaral. E ele tem também a sua convicção sobre o que é o medievalismo. De acordo com ele, o medievalismo seria estudar a Idade Média no nosso tempo, no tempo presente. E não estudar a permanência, não estudar apenas os objetos da Idade Média, sabe? Mas pensar no aqui e no agora. Para esse professor da Rural, no caso ele é professor da Rural de Seropédica, de História Medieval também. Trabalha junto com o nosso professor, o Berriel, nesse site Linhas. Depois eu vou introduzir vocês melhor ao site. Eu tirei até um print aqui do site para vocês verem. Então, pro professor, não era apenas estudar a permanência, estudar o objeto da Idade Média, mas sim pensar a Idade Média no aqui e no agora. Para o professor, essas questões da Idade Média podem nos ensinar sobre relações de poder, sobre uma Idade Média e sobre como isso é visto, como essas relações de poder são vistas na nossa contemporaneidade, no nosso tempo. Então, assim, pode nos ensinar a pensar também sobre a idade dos homens. Por que a Idade Média era a idade dos homens? Qual era o lugar feminino na sociedade medieval? Então, assim,
Só para vocês entenderem que o medievalismo, essa narrativa histórica, eu acredito ser uma narrativa histórica, foi assim que eu introduzia o medievalismo para vocês, porque não é apenas utilizar de metodologias científicas para você escrever ou para você produzir um conteúdo sobre medievalismo. É você tentar entender de forma construtiva, utilizando do humanismo e da ética, essa questão do medievalismo. Então, uma construção além da questão metodológica, mas sim utilizando de artefatos do nosso presente. Vamos dar continuidade. Apesar desse termo ser novo, né, na historiografia, nos estudos acadêmicos da história cultural, porque o medievalismo pode entrar também na vertente da história cultural, que você estuda as culturas, estuda como ela se desenvolveu, estuda a amplitude dela na nossa contemporaneidade. Então, ela entra também nessa vertente da história cultural. Apesar de ser relativamente novo, esse termo já foi explorado na historiografia e na arquitetura, só que não da forma como nós entendemos o que é hoje o medievalismo, né? Antes, na arquitetura, nós tínhamos o neogótico, que eram inspirações medievais, e na historiografia nós tínhamos os textos medievais também, de medievo, que tentavam resgatar por meio do romantismo as heranças que nós temos do medieval. Bom, os estudiosos que formam o quadro do medievalismo são majoritariamente pesquisadores medievalistas. Eles acreditam que essa terminologia, esse novo termo medievalismo, ele pode trazer mais reconhecimento e relevância para as pesquisas de medievais no mundo moderno. Então, assim, é uma forma de você aproximar o leitor do mundo medieval, aproximar pessoas que querem consumir esse conteúdo, mas que às vezes, por ele ser tão erudito, tão fechado para a academia, eles não conseguem desenvolver, não conseguem se interessar por essa parte tão boa da história, né? Entretanto, existem na historiografia algumas divergências, né, sobre essa nova disciplina. Para os medievalistas mais tradicionais, essa nova vertente é apenas uma disciplina secundária ou uma subdisciplina, né? Se fosse na nossa faculdade, por exemplo, se fosse ser ensinada, seria uma optativa, né? Pessoas poderiam escolher ou não. Mas, no período pós-modernismo, essa narrativa começou a crescer. Hoje nós temos estudos, nós temos fontes, artigos, livros sobre essa narrativa. Bom, em sua maioria são de americanos, a maioria das escrituras são de americanos, os textos são em inglês, os artigos são em inglês, mas assim, nada que atrapalhe a gente, né? Nós temos que correr atrás. Se nós gostamos do assunto, nós temos que correr atrás. É o que eu faço, no caso. Gosto muito. Então, assim, hoje em dia, o medievalismo ele tem sido mais reconhecido nas universidades, não só na Europa e na América do Norte, mas também na própria América do Sul, né? Por exemplo, em 2012, aconteceu uma conferência na Escócia chamada Idade Média no Mundo Moderno, onde uma historiadora chamada Carol D. Shaw confirma que os estudos medievais hoje em dia, eles englobam essa vertente. Ela não é mais deixada de lado, ela é incorporada nos estudos medievais. Então, assim, agora eu vou falar para vocês sobre os sites. Hoje em dia, como fonte, né, para a gente entender melhor esse medievalismo, a maioria são em inglês, como eu havia falado. Mas nós temos sites extremamente interessantes. Esse site que eu estou mostrando para vocês, ele é do Workman, no caso era. Quando ele publicou o periódico dele, Studies in Medievalism, naquela época, em 1979, ele é mantido até hoje. Só que hoje em dia tem outro nome, que é The Year's Work in Medievalism. Mas tem o mesmo intuito. Hoje o trabalho tem essa continuidade pela Universidade de Montevallo. E, assim, é bom a gente aprender sobre esse quesito quando for pesquisar sobre o medievalismo, para a gente entender que existem fontes atuais e que levam todo um trabalho histórico até os dias de hoje. Nós temos também esse daqui, ó, o site da editora Boydell e Brewer, que são livros referentes a medievalismo. Então, assim, existe nesse catálogo desse site diversas fontes sobre várias temáticas que envolvem essa questão medievalista. Então, assim,
Eles foram um dos precursores nessa questão da edição de medievalismo. E é um marco dos estudos medievais mais tradicionais, que estava sujeito a aceitar esse segmento. Então, essa editora abriu portas para que esse conceito fosse mais aceito na historiografia e na academia, entendeu? A relevância dela vem até os dias de hoje, sabe? Essa página é dedicada somente à história britânica e mundial sobre o medievalismo. Agora, esse é o Linhas, da UFRJ, não sei se, da Rural, não sei se vocês conhecem, né? Esse site ele é dirigido pelo nosso professor Berriel e o Clínio Amaral, da Rural de Seropédica. E outros alunos também. Nós temos um ex-aluno da Rural, que é o Patrick, ele também faz parte. E esse site é interessante porque são pesquisas em português, tem podcast sobre a temática medievalismo, tem textos, tem artigos, eles publicam revistas que falam sobre a temática, e você consegue achar textos em português, o que engloba mais, né, os estudantes que querem pesquisar sobre esse tema, e assim, é muito importante. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, o site é bem, bem legal. Eu peguei bastante, inclusive um dos podcasts que eu ouvi foi desse site do Clínio Amaral, que me deu um norte sobre o que era medievalismo e o que é estudar história hoje em dia também, né? Agora, nós vamos dar continuidade falando do neomedievalismo. Vocês já ouviram falar nesse termo? Esse termo é extremamente recente. E pesquisar sobre ele foi complicado. Eu tive que trazer fontes mais recentes, assim, artigos e livros, todos em inglês, traduzi a maior parte e trouxe para vocês. Os nomes que eu coloquei aqui, Carol Robinson e Pamela Clements, elas são pioneiras em falar de entretenimento, em falar de mídia, em falar de jogos. O livro delas é maravilhoso. Só é um pouquinho salgado, mas é ótimo, de verdade. Então, vamos dar continuidade. Um novo segmento denominado neomedievalismo. No próprio livro do David Matthews, Medievalismo, uma história crítica, ele diz que quando você tem a aceitação do medievalismo pela academia, nós temos esse novo movimento, que é o neomedievalismo. As pesquisadoras Carol Robinson e Pamela Clements afirmam que o neomedievalismo ele vai além. Ele é mais independente, ele é mais individual, ele é conscientemente remodela esse universo alternativo dos medievalismos. Seria uma fantasia, um metamedievalismo, um complemento ao medievalismo. Existiam retóricas, né, que enxergavam o período medieval como bárbaro, sem progresso, e a historiografia atual ela vem suprindo isso. Não é exatamente assim. Vamos pensar um revivalismo medieval, né? Vamos pensar uma reconstrução do passado para criar, então, uma própria identidade, uma identidade nova, um novo medievalismo, por que não? Porém, ao contrário do que houve com o neogótico, o foco não seria mais aqui, não, o foco não é mais a arquitetura, porque no período neogótico era. Agora o foco é a nossa cultura, a cultura popular. A cultura que é expressa através de histórias em quadrinhos, dos jogos digitais, dos filmes, das séries, dos eventos e outras manifestações. Eventos, que eventos? Feiras medievais, é algo extremamente contemporâneo, onde nós exploramos, onde nós fantasiamos e aprendemos muito mais sobre essa cultura. Então, na contemporaneidade, ocorre uma reconstrução nostálgica do passado medieval, onde você passa por diversos mitos nacionalistas. Bom, um grande exemplo dessa reconstrução fantástica da cultura popular é O Senhor dos Anéis, que foi escrito por Tolkien. Ele utiliza elementos dos seus trabalhos em filologia e na literatura medieval, que ele era um estudioso nesse quesito, já foi até professor, inclusive, para criar o que vem sido chamado de uma mitologia para a Inglaterra. Interessante, né? Ele utiliza de questões medievais para tentar criar um imaginário inglês, uma mitologia para a Inglaterra, no qual ele consegue, com toda certeza, né? Dando continuidade. Humberto Eco, historiador medievalista também, que trabalha com esse conceito de neomedievalismo, ele popularizou esse termo no sentido de fantasia em sua obra Travel in a Hyper-Reality, A Viagem em Hiperrealidade, publicada em 1986.
Ele afirma o seguinte: assim que estamos testemunhando tanto na Europa quanto na América um período de renovado interesse pela Idade Média, com uma curiosa oscilação entre um fantástico neomedievalismo e uma responsável análise. Então, entenderam? Nesse quesito, ele está falando sobre o fantástico, o místico, porque o neomedievalismo ele trabalha um pouco mais esse conceito, tanto em jogos de RPG, quanto no cinema, quanto na própria literatura. É importante a gente ressaltar que a literatura ela vem como forte influência no neomedievalismo, principalmente para você ter essa repassagem, essa transição para o cinema. A maioria dos filmes neomedievalistas eles têm como influência livros medievais, livros que retratam essa vertente. Tem o exemplo de Tolkien, tem o exemplo de Coração Valente, tem o exemplo de vários outros filmes. Bom, no Brasil, essas práticas culturais mais voltadas ao neomedievalismo são bem recentes e elas estão expandindo. Hoje, mais historiadores procuram retratar essa vertente. Inclusive, no próprio site do Linhas aconteceu uns artigos que eles escreveram com essas temáticas. Tem sobre jogos, que é Shadow of Colossus, tem também com política, né? O neomedievalismo na política brasileira, que também é influente. E tem também em cinema. Então, assim, não esqueçam de dar uma olhada no site, porque tem muitas coisas boas no site. Então, consistindo em organização, no caso, medievalismo em expansão no Brasil, ele consiste em uma organização de coletivos para festas, feiras e eventos de RPG, como mostra no estudo da historiadora Mônica Nunes. As cenas desses coletivos medievalistas, segundo a autora, são propulsoras do modo de sociabilidade e subjetividade que são pouco estudadas, pois passam despercebidas pelo universo acadêmico e são pouco destacadas pela grande mídia. É importante ressaltar que esses estudos medievais eles são reclusos. Não existe muito debate sobre eles. Por isso que eu quis trazer essa vertente para vocês entenderem um pouco mais, caso se interessassem, lerem um pouco mais, porque é fascinante, assim, você ter uma liberdade em falar de medieval, podendo estudar o presente, podendo estudar a sociedade que você está inserido, sabe? Eu quero falar sobre os cavaleiros, eu quero falar sobre um período de guerra, as guerras que tinham um horário marcado, eu quero falar sobre isso, só que eu quero mulheres nas guerras, só que eu quero reis, eu quero, sabe, ampliar essa classe que eles classificavam nesse período como vassalos. Então, você pode trabalhar todas essas vertentes utilizando do medieval. Bom, agora nós vamos falar sobre o medievalismo e o cinema, que tantos esperavam. Eu destaquei aqui alguns filmes que eu vou falar, porque eu acredito ser necessário para vocês visualizarem melhor esse conceito, né? Trabalhando em cima de um filme. Eu escolhi O Nome da Rosa, por ser um livro de Umberto Eco, né? Inspirado no livro de Umberto Eco, e também escolhi Senhor dos Anéis, porque o medievalismo de Tolkien é muito importante também para essa vertente, e todas as pesquisas que eu li falam muito bem sobre Tolkien, entendeu? Ele é bem influente nesse quesito. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre o cinema. O cinema ele é considerado nos dias de hoje uma fonte importantíssima e inquestionável do trabalho para o trabalho historiográfico. Isso nós já sabemos. A partir de uma fonte fílmica, né, a partir da análise dos discursos e das práticas e das temáticas que são elaboradas nos filmes, os historiadores eles podem aprender a utilizar isso como uma nova perspectiva própria do século XXI e do período contemporâneo. Estudar uma nova fonte, podendo retratar questões históricas nessa fonte, né? E também questões da própria sociedade. Uma coisa que o professor Assunção sempre salientou para todos nós é que o cinema é importante para a gente estudar a sociedade que produziu o cinema. Então, assim, não basta você analisar o conteúdo que está sendo explicitado no filme. É também de suma importância você entender o propósito, a sociedade que produziu esse filme. Aí aqui eu dei destaque ao filme Em Nome da Rosa. O livro é do Umberto Eco, né? De 1980. Ele utilizou do seu saber nas áreas de semiótica e história e nos entrega uma obra assim, que transcende os aspectos medievalistas.
mas também possui uma descrição dos elementos formadores da cultura moderna, né, o surgimento do pensamento moderno, que é esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Pelo grande sucesso desse livro, né, o diretor francês Jean-Jacques Annaud, ele teve muito interesse por filmes medievalistas. Ele deu início a esse processo de adaptação para roteiros cinematográficos. Das 600 páginas do livro, ele conseguiu fazer o roteiro do romance em 170 páginas, pelas mãos dos roteiristas Andrew Birkin, Gerald Brack, Howard Franklin e Alan Godard. O extremo sucesso e repercussão do filme se deu também pela participação de Le Goff no roteiro, na roteirização do filme. No caso, ele tinha o sentido de levar a história para além do mundo acadêmico. Então, assim, ele foi consultado durante todo o processo da adaptação do filme. Então, assim, no filme, ele se passa a cronologia semelhante à do livro, né? Nós temos os 7 dias divididos de acordo com a concepção dos mosteiros medievais, que era prima, sexta, moa, vésperas e completas. O filme, ele mantém essa cronologia do próprio livro. O filme se passa com o frade franciscano William Baskerville, grava esse nome, interpretado por Sean Connery, que é designado a investigar as mortes dos monges e religiosos que estavam acontecendo no mosteiro do norte da Itália. Essas mortes estavam ligadas a um livro. Esse era um livro clássico de Aristóteles, que falava sobre o riso. E assim, nesse período, o acesso à biblioteca era extremamente restrito, porque ali haviam saberes que eram pagãos. Assim, livros que a igreja abominava. Então, assim, como diz no próprio final do filme Jorge de Burgos, a comédia pode fazer com que as pessoas percam o temor a Deus e, portanto, faz desmoronar todo esse mundo. Nesse sentido, os monges tentavam manter de forma rígida a disciplina no mosteiro. Devido a essa falta, esses livros eram proibidos para a maioria dos religiosos. Então, assim, só podia entrar nesse setor da biblioteca quem se dedicava à cópia e à produção dessas obras. Assim, o filme... a comédia ela é considerada um gênero menor. O riso, nesse período, é proibido, né? O temor ao Deus cristão é ameaçado quando você lê essa obra de Aristóteles. Assim, há o registro de que, do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista histórico da Idade Média, né? Você tem uma pontuação da Idade Média e também da questão religiosa. Por mais que você estivesse num período renascentista, né, passando dessa transição, algumas questões mais tradicionais ainda eram mantidas, principalmente pela influência da igreja nesse período, né? Então, assim, o riso, né, ele era visto como uma prática pagã e indisciplinar. No filme, essa indisciplina, né, leva à morte, às chamas. Quem tenta ler o livro é morto, né? Então, assim, agora eu vou trazer para vocês a influência mais contemporânea do próprio filme. Humberto Eco foi sábio demais nos nomes. William de Baskerville é, na verdade, uma alusão a Sherlock Holmes, né, nas suas investigações londrinas. Baskerville, inclusive, era o nome da rua que Sherlock morava. E Addison, que é o fiel escudeiro de William no filme, é uma alusão também ao Watson, né? Essa ideia de um detetive, né, investigador, por mais que ele fosse um frade, ela tenta trazer essa contemporaneidade, sabe? Porque o William, ele tem uma postura humanista, ele tem uma postura racional no mundo guiado pela fé. Todos ali abominam esse livro porque ele vai contra a doutrina da igreja, porque ele vai contra essa cristandade. Então, o William representava toda a vertente que ia contra isso, né? O homem mais intelectual, que tirava da razão, que encaminhava para a ciência, né, nos seus métodos de investigação. Assim. Também é uma outra alusão importante, né, no filme é o próprio nome, o nome da rosa. O que era a rosa, né, no período medieval? Para as culturas antigas, ela representava então o segredo feminino, o silêncio, o não rir, o não se pronunciar, apenas contemplar, sentir e renascer. Então, assim, no filme fica evidente que a mulher era classificada como santa, prostituta ou bruxa.
nada mais típico para uma religião que desqualifica a sexualidade, né? Em outros termos, né, a rosa seria a encarnação do mal em uma forma sexual, né, que é empregada no filme. Ao final do filme, nós temos esse grande incêndio que, como diz Humberto Eco, nada retrata mais, nada tem como imaginar mais a história medieval sem um incêndio. É como imaginar um filme de guerra no Pacífico sem um avião de caça. Então, assim, no final a gente entende por que as mortes estavam relacionadas ao livro, né? Os monges, eles haviam envenenado as páginas dos livros para que quem lesse não tivesse possibilidade nenhuma de duvidar da palavra de Deus. Por que eu trouxe esse filme? Além do filme ser de um medievalista, né, que inclusive estudava as vertentes do neomedievalismo, ele retrata questões um pouco mais contemporâneas, utilizando do medieval, utilizando inclusive de historiografias corretas, mais voltadas para a centralidade da história. Ele também implica em questões sociais, sobre a questão do riso, né? Sobre essa indisciplinaridade das pessoas que buscavam um pouco mais de conhecimento, que buscavam a filosofia, a literatura, além dos escritos além dos escritos cristãos, né? Além de trabalhar essa figura feminina do nome, fazendo alusão ao nome e à figura feminina. Então você traz o medievalismo para um filme que se repassa totalmente na Idade Média, né? Outro filme que eu quero trazer para vocês é O Senhor dos Anéis, de Tolkien, né? Os clássicos do Tolkien, eles têm inspirado hoje em dia uma grande projeção no cinema, no rádio, na televisão e nos filmes. Ele consagrou, com certeza, né, o mundo do cinema e também a literatura. Sua adaptação do cinema em uma trilogia de filmes dirigida pelo Peter Jackson foi de um grande sucesso. Para entender esse medievalismo do Tolkien, nós temos que entender que ele tinha uma compreensão de Idade Média, né? Ele estudou durante esse período, ele criticava o local que ele escreveu, ele criticava esse período. Então, assim, ele serviu na Primeira Guerra Mundial, o que para ele foi uma inspiração para introduzir o conceito de guerra no seu livro, só que ele introduz numa forma mais mística, né? Nesse período de guerra, ele escreve, inclusive, o livro no período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, você vê que existiam, assim, pela tecnologia, né, pelo armamento, uma devastação da natureza, da própria população, da vida civil. E quando a gente acompanha, né, no filme, como está o filme, quando a gente acompanha a viagem do Frodo para destruir o anel, né, ele passa por todos esses traumas, todos os perigos, e as paisagens que a gente vê são completamente desoladas. Existe uma natureza nesse filme, só que ela também está sendo destruída. E a gente pode fazer uma alusão de Saruman com o industrialismo, com o mundo capitalista, entendeu? E Gandalf seria a ciência, a razão, a pessoa que vem tentando diminuir essas influências capitalistas, esse industrialismo que acaba com a natureza, que acaba com a vida social. Então, assim, por que esses livros, esses filmes de Tolkien fizeram tanto sucesso? Porque é uma fuga da realidade. Então, assim, você foge dessa nossa realidade que a gente vive e você vai para o mundo místico, você vai para a fantasia, onde é abordado temáticas que fazem alusão a nós, mas que nós preferimos ver daquela forma, retratados daquela forma. Então, assim, a representação do medieval nesse filme é representada por magos, guerreiros, grandes guerras e florestas habitadas por seres mágicos. Essa representação ela é muito cartada nessa indústria de entretenimento, como eu havia falado. Por isso que é uma justificativa, na verdade, para o grande sucesso prolongado de Senhor dos Anéis, né? Por ter tido tantas obras, porque o filme realmente foi rentável e fez grande sucesso. Senhor dos Anéis, inclusive, foi influência para outros jogos digitais também. Agora vamos algumas menções que eu creio ser importantes também, né, para o cinema. Harry Potter, todo mundo ama, todos nós gostamos, é o mais contemporâneo que dá para ser aqui, é a nossa cultura popular.
é o pop, é o atual. Por que falar de Harry Potter? Harry Potter também tem uma vertente medievalista. Por mais que a gente pense, está no século XXI, sim, o filme se passa no século XXI, e retrata a vida no mundo dos bruxos, né? Ou seja, a gente pode retratar os bruxos como os alquimistas da Idade Medieval, que foram expressamente retraídos pela igreja, eram condenados, eram lidos como bruxos, e essa complexidade, né, que existia um preconceito, né, dos trouxas com esses bruxos, eles não podiam descobrir esse universo porque eles eram, quer dizer, nos remete a essa questão da Idade Média da Inquisição. Se os humanos descobrissem que nós somos bruxos, nós seríamos queimados, nós seríamos mortos, né? Essa questão da alquimia também, que é inclusive uma disciplina no próprio filme, é interessante porque foi uma vertente da Idade Média que englobava não só, no caso, as poções e tudo mais, era uma vertente que tinha matemática também, que tinha a astrologia, então eram pesquisas um pouco mais avançadas, mas que como a igreja não reconhecia essa cientificidade, não reconhecia essa vertente que eles utilizavam, né, eles eram reprimidos, infelizmente. Então, assim, por mais que o filme se passe no século XXI, com as nossas problemáticas atuais, você, então, não tem apenas um protagonista masculino, um homem, né? Você tem uma mulher que desempenha o papel intelectual do filme, ela é a mais inteligente, ela é a que tem um domínio sobre a alquimia, sobre várias questões da bruxaria do período, né? O que implica com essa questão medieval de que a mulher era diminuída, ela não tinha tanto reconhecimento. Outro filme, no caso, Coração Valente, que é uma adaptação também. Inclusive ganhou o Oscar de 95 como melhor filme. Nesse filme a gente tem uma figura histórica. Por mais que ele não seja historicamente tão perfeccionista assim, sabe? Lógico, existe uma defasagem, eles acrescentam questões no roteiro, mas é uma liberdade do medievalismo, é isso. É você poder acrescentar questões contemporâneas, é você não se atentar tão precisamente à historiografia, à cientificidade e à metodologia. Então, assim, Coração Valente, a figura história de William Wallace, né, interpretada por Mel Gibson, seria um guerreiro, um patriota escocês e um herói medieval. Ele seria o realizador que tenta, né, que é o protagonista que tenta livrar seu povo, né, que era lido na época como bárbaros, do processo inglês, que os ingleses queriam tomar parte do território deles, né? Esse filme também é importante para a gente ter uma noção de medievalismo, que não leva tanto em consideração a historiografia. Então, gente, aqui vai minha bibliografia. Para quem tiver interesse, tirar um print, ou eu mando para vocês os slides depois, caso seja necessário. Eu utilizei, em grande maioria, David Matthews, Medievalism, A Critical Story, que é o texto que mais me deu um embasamento em relação a conceitos e definições do que realmente é medievalismo, e aí o Fitzpatrick, que me ajuda no que é o neomedievalismo, e o Petruzzello, que me ajuda na questão da cultura e o medievalismo. E aí nós temos a Carol Clements e a Robson, perdão, a Pamela e a Carol, que me ajudam na questão do neomedievalismo também, onde elas falam mais das grandes mídias, das questões mais atuais, né? E esse livro aqui que eu vou indicar para vocês, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o neomedievalismo, é Neomedievalismo in the Media, Essays on Film, Television and Electronic Games. É esse aqui que elas falam dos jogos também, que também já houve aqui, no caso, discussões sobre jogos, só que eu acredito que não nessa vertente medievalista. Bom, para encerrar, eu escrevi um textozinho aqui, vou ler para vocês. Bom, de acordo com os fatos mencionados acerca das obras cinematográficas, verifica-se uma paixão da sociedade atual pelo universo medieval. Um superinteresse intrigante, uma parte da sociedade mundial que vivia em outros pensamentos, sentimentos e anseios. Algo que muitos podem se identificar ou verem como um ótimo objeto de estudo. As obras e produções atuais
foco no estilo medieval como ambientação e enredo para discutir temas atuais que assolam a sociedade contemporânea. No final, não somos tão diferentes em relação a qualquer outro período da história. Somos humanos e estamos apenas em constante construção. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essa foi minha apresentação acerca do tema medievalismo no cinema. E eu foquei bastante em falar sobre a definição, o conceito, para vocês entenderem como ele é aplicado nas obras historiográficas, seja no cinema, seja na literatura. E é isso. Vamos dar início ao debate aí. Obrigada. Laís, muito obrigado pela sua palestra. Bebeu uma água aqui. Foi muito esclarecedora e eu queria fazer até alguns comentários. E depois, eu vou fazer alguns comentários e depois vou abrir para os demais participantes, que podem, como eu disse, né, podem tomar a palavra e falar ou podem anotar suas observações, comentários e perguntas no chat, que a nossa equipe vai ler. E não precisa ser necessariamente apenas perguntas, podem ser comentários também, né? Eu mesmo fiquei com vontade de fazer uma série de comentários, né? Primeiro, é bem interessante a gente pensar a Idade Média como período histórico que é estudado pelos historiadores, como esse período histórico talvez seja o que atraia, eu acredito que a gente possa dizer que é o que atrai mais emoções, tanto de rejeição como de atração, né? Porque a gente vê desde do Renascimento, que começou a classificar, hoje essa classificação é totalmente rejeitada pelos historiadores, que começou a classificar a Idade Média como uma longa noite de 1000 anos, ou então Idade das Trevas, etc. Ou seja, desde o Renascimento já começa uma rejeição do período medieval. E, ao mesmo tempo, começa também a admiração. Ou seja, é muito interessante a gente observar que esse período histórico, por alguma razão, que também faz parte de uma das perguntas ou comentários que eu vou fazer, por alguma razão, esse período histórico, mais do que qualquer outro, eu acho, né? Mas a gente pode lembrar outros que também atraem muita atenção. Mas eu diria que é o período que atrai mais a rejeição e a admiração. Porque, frequentemente, a gente tem momentos ou lugares ou correntes que rejeitam a Idade Média e até que divulgam preconceitos contra a Idade Média, e frequentemente a gente tem os revivals, né? Quer dizer, os revivamentos de Idade Média em épocas diversas. E foi bem citado pela Laís, por exemplo, no século XIX, ali no romantismo, né? Final do século XVIII, sobretudo ao longo do século XIX, quando tem o revival gótico, né? Que também é chamado assim, tanto na arquitetura como na literatura, os autores começam a escrever, autores românticos do século XIX, temáticas medievais, né? Como tem na música, por exemplo, Richard Wagner começa a compor obras com temáticas medievais, Verdi também compõe. Ou seja, é muito interessante, uma primeira observação, observar, e seria uma boa pergunta, mas né, que talvez ninguém tenha a resposta. Por que a Idade Média desperta tanto emoções, né? Sejam as de rejeição, sejam as de admiração, que dá vontade até... A gente tem hoje grupos, eu estava vendo no Facebook, eu estava procurando divulgar essa palestra de hoje ali no Facebook, aí fui procurar as comunidades, né, do Facebook, aí vi uma que era assim, eu esqueci o nome da comunidade, mas é uma comunidade que deixa claro que é para quem quer sentir a Idade Média, ou seja, praticamente quem quer reviver a Idade Média, né? Quer dizer, então você vê que hoje você também tem essas comunidades parecidas com o revival gótico do século XIX em todos os períodos. E, ao mesmo tempo, sempre tem as rejeições, né? Por exemplo, às vezes até de maneira totalmente injusta, né? Como se rejeições até a própria pessoa que estuda a Idade Média. A gente também tem um pouco disso, né? No Brasil ficou um pouco isso, porque teve a época da ditadura militar, então as pessoas estudavam muito
moderno, contemporâneo, como os historiadores. E, às vezes, a pessoa que estudava a Idade Média era vista como uma pessoa que está estudando um assunto que não é urgente para o momento atual. No entanto, é sempre bom lembrar que, entre, por exemplo, os dois fundadores da Escola dos Análises, Marc Bloch e Lucien Febvre. Lucien Febvre era modernista, né? Estudava modernidade. O Marc Bloch estudava a Idade Média. No entanto, quem lutou contra o nazismo, a ocupação nazista na França, e morreu por isso, foi o Marc Bloch, um medievalista, né? um estudioso de história medieval, porque a segunda questão que eu vou mencionar é a diferença da palavra medievalismo e estudos medievais, que é muito recente, né? Porque eu me lembro que na época que eu fiz mestrado e doutorado, não havia essa distinção. Talvez até houvesse fora do Brasil, mas nos meios acadêmicos aqui não havia. Por quê? Porque, inclusive, quando você falava assim, ele é medievalista. Quando falava isso, você estava dizendo que a pessoa estudava a Idade Média. Igual como você é estudioso de Idade Moderna, estudioso de História Contemporânea, o estudioso de Idade Média era chamado, coloquialmente, isso anos 90, né, de medievalista. E é muito interessante ver que hoje você já não pode mais falar. Eu não sei qual está sendo a palavra usada para quem estuda a Idade Média, mas porque surgiu o medievalismo, é uma nova coisa, uma coisa diferente. Ser medievalista, eu acho, não sei se existe medievista ou alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer maneira, é totalmente diferente o medievalista, o que a palavra medievalista significa hoje, de estudioso de Idade Média. São duas coisas diferentes. Então, é bem interessante a gente pensar isso, né? É um novo campo mesmo, né? Porque o medievalista não é aquele que estuda a Idade Média tradicionalmente. Existe, a Idade Média continua sendo estudada, mas é aquele que estuda as reapropriações da Idade Média. Eu, pelo menos, entendi. O meu contato com essa expressão medievalista é recente. Eu comecei a tomar contato com isso também com o professor Berriel, conversando, né, que é professor do mesmo departamento que eu. Né? Então, mas é uma coisa recente nesse sentido, né, que hoje a gente precisa distinguir quando você está falando do medievalismo e do medievismo, né, ou do estudo da Idade Média tradicional, simples, quando você está estudando uma época como qualquer outra. Porque o medievalismo tem muito essa implicação da reapropriação, né, da reconstrução. Inclusive, isso leva também a uma outra pergunta interessante, que é da gente distinguir também o cinema de temática medieval e o cinema de temática medievalista. Eu comecei a fazer essa reflexão, agora que você estava discorrendo sobre o tema, eu comecei a pensar isso, comecei a pensar algumas coisas sobre isso. A gente tem os filmes de temática medieval, que são aqueles onde o autor está trabalhando a Idade Média num sentido tradicional, tentando recuperar ou um ambiente de Idade Média ou tentando reconstituir a Idade Média. Por exemplo, eu cito Cruzadas. Cruzadas, para mim, é um filme de Idade Média, é um filme de temática medieval, Cruzadas. Mas não é um filme de temática medievalista. Eu achei muito oportuno os dois exemplos que a Laís trouxe, porque eles realmente são filmes de temática medievalista. Por quê? O Tolkien é muito mais claro. O Tolkien é claríssimo que é um filme de temática medievalista, porque o Tolkien ele está construindo um novo mundo com estilo medieval. Ou seja, não existiam aquelas raças que o Tolkien coloca em jogo, mas todo o estilo do mundo que ele recria, o mundo criado por ele, é um estilo medieval. Ou seja, a obra do Tolkien é uma obra medievalista nesse sentido. E os filmes do Tolkien também são. E o Nome da Rosa foi muito interessante você ter trazido, e eu acho que fica claro também que ele pode ser compreendido como um filme medievalista, porque ele não é uma simples recuperação de uma temática medieval. Ele é uma reapropriação num novo sentido dessa temática medieval, porque ele faz
o ambiente medieval e todas as questões medievais interagirem com uma outra coisa, que é o mundo da investigação criminal. Porque, claro, que eu suponho que se a gente fosse investigar rigorosamente na Idade Média, e Humberto Eco era um grande estudioso de Idade Média, no sentido tradicional também, né? É óbvio que a gente não encontraria aquele personagem lá, exatamente como era, porque aquele personagem é como você mesmo citou, né? Até a própria dica é dada pelo Humberto Eco, porque ele é o Sherlock Holmes, digamos assim, né? O assistente dele tem todas as referências mostrando que ele está fazendo dialeticamente interagirem o ambiente medieval histórico, que aparece até às vezes detalhado no filme, mas com uma coisa de fora, que é o estilo de investigação criminal que surge na literatura, surge com Sherlock Holmes, né? E depois disso tem vários personagens posteriores. Mas, de qualquer maneira, é um investigador criminal contemporâneo. Quer dizer, eu entendo que é muito criativo esse filme, O Nome da Rosa, porque você se sente todo o tempo na Idade Média, ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, você pode entender aquele personagem ali como um investigador criminal que caiu na Idade Média, mas com as vestes da Idade Média, até com o pensamento medieval, que ele recupera, mas com todo um espírito de investigador contemporâneo. Então, nesse sentido, O Nome da Rosa é um filme medievalista, porque ele não tenta simplesmente retratar a Idade Média de um modo tradicional. Eu entendo que ele tenta recriar a Idade Média a partir de uma relação dialética com uma outra coisa, que é a investigação criminal. Eu fiz essa reflexão dentro do que você falou, mas eu achei muito interessante a gente pensar, a partir daqui, algumas coisas. Alguns filmes são filmes de temática medieval, tem vários, e alguns filmes são filmes de temática medievalista. Os filmes de temática medievalista são aqueles que recriam, né? E a gente tem até alguns filmes mais antigos, até anteriores a essa reflexão sobre o medievalismo, mas que a gente poderia entender dessa maneira. Por exemplo, eu cito o Feitiço de Áquila, né? Porque o Feitiço de Áquila ele explora esse lado da magia, né? Uma pessoa vira falcão, um homem vira falcão e a mulher virava lobo, e eles nunca se encontravam e eram apaixonados um por outro. Acredito que a maioria aqui já tenham visto esse filme. Se não viram até hoje, vejam, né? O Feitiço de Áquila. Eu entenderia como um filme medievalista também, né? Porque ele recria, né, essa atmosfera da magia, né? E coloca isso em jogo com a Idade Média histórica, né? O que, por exemplo, Cruzadas não faz. O Cruzadas tenta recuperar aquele ambiente das Cruzadas, embora criando os personagens amorosos ali. Ele não tem existência real, mas o Saladino está lá, etc. Mas, de qualquer maneira, é uma história que poderia ter ocorrido na Idade Média. Então, é um filme de temática medieval, diferente dos outros. Os temáticas medievalistas são essas recriações. Eu achei interessante, né, a gente pensar o cinema, a relação do cinema e história a partir desses novos conceitos, né, do medievalismo, porque eles levam você a pensar já uma nova divisão nos filmes. Os filmes de temática medieval e os filmes de temática medievalista. Mas a outra questão também que eu queria colocar, a gente teve ao longo das várias épocas os revivals medievais. Aí o revival da Idade Média mesmo, por exemplo, o do século XVIII e XIX, do romantismo, ele foi um revival de Idade Média que também surgiu porque estava surgindo o mundo industrial. O mundo industrial devia ser uma coisa assustadora para algumas das pessoas que viveram a instalação das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, as primeiras cidades superpovoando no século XIX. A gente sabe que foi a segunda Revolução Industrial, né? Mas a primeira é final ali do século XVIII, vai até meados do século XIX, depois tem a segunda. Todas essas duas revoluções industriais, elas foram ao mesmo tempo fascinantes para as pessoas que viveram esse período e ao mesmo tempo foram assustadoras também. Eu fico imaginando, né? E por isso também é interessante perceber como surgiu nessa época um revival medieval, né? Um revival gótico, né? E hoje, a minha pergunta que eu queria deixar para a Thaís ou para as reflexões das pessoas, o Tolkien mesmo,
a gente sabe que ele fez muito do medievalismo dele porque ele estava resistindo contra o nazismo. O nazismo estava ocorrendo ali e ele queria... Era uma maneira, ao mesmo tempo, dele escapar do nazismo, daquele mundo aberrante que estava se anunciando para ele, mas, ao mesmo tempo, era uma maneira dele criticá-lo, porque o filme resgata todos os valores medievais ali de honra, né? Valores, de maneira geral, que ele estava vendo também ruírem ali no nazismo. Então, a gente entende ali o Tolkien, por que o Tolkien surge, né, como um autor ali no período da Segunda Guerra Mundial, né, que o motiva. Mas a minha pergunta é, e hoje? Né? Porque eu tinha falado para vocês que eu estava ali no Facebook, eu vi uma comunidade que as pessoas se colocam como pessoas medievais. Né? A comunidade é para quem quer se sentir uma pessoa da Idade Média. Né? Então, hoje a gente está vivendo muito isso. A que se deve isso? Eu deixo isso para reflexão e também para a Laís responder e para outras pessoas também se manifestarem. Seria uma fuga da realidade? Pode ser uma crítica enviesada ao mundo que estamos vivendo? Ou pode ser uma honra, um resgate de certos valores, como a honra, será que é um contraponto ao pragmatismo, ao calculismo da vida que a gente leva hoje? É um contraponto ao excesso de cientificismo? Ou pode ser a necessidade de uma dimensão mágica que deixou as nossas vidas, mas que também encanta as pessoas? Por que hoje, século XXI, tem muito essa vertente também de medievalismo, a ponto de ter sido criado um novo termo, medievalista? Eu deixo isso aqui para reflexão. Eu deixo para a própria Laís, né, falar sobre isso, mas também para vocês todos, né? Porque nesse momento eu passo a palavra também para todos aqui. Então, como eu disse, vocês podem tomar a palavra e fazer as suas observações, ou podem fazer os seus comentários ali no chat. E não precisa ser necessariamente apenas perguntas, como eu fiz alguns comentários, né, só a fala da Laís já me fez pensar numa série de coisas. Né? Então, eu também fui colocando. Vocês podem fazer o mesmo também. Né? Bom, mas eu devolvo a palavra nesse momento à Laís, ou também à nossa equipe, para depois ler algumas das perguntas que já foram feitas, que eu já vi que ali no chat já tem algumas perguntas. Sim, professor, nós temos aqui 3 perguntas feitas pelo Damião, mas aí eu prefiro passar a palavra para a Laís primeiro, e aí assim que ela terminar de responder a sua questão, a gente lê aqui as perguntas dele. Pode ser, Laís? Tá ótimo. Ok, então. Então, obrigado, professor, pelas suas colocações. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Em relação a esse resgate, né, na nossa sociedade, esse resgate acontece até na questão política, né? Eu, inclusive, li alguns artigos que falam sobre essas igrejas neopentecostais que tentam resgatar essa questão da religião e a política. Então, nessa questão também tem esse resgate. Na questão de entretenimento e de diversão, assim, né, vamos dizer, eu acho que realmente é a fuga da realidade. A procura por algo místico nos faz pensar a própria sociedade, mas também nos faz divagar. Sabe, a gente começa a pensar em outros conceitos e, além de nos divertir, a gente pode pensar em questões históricas. Então, além de trazer essa fuga da realidade, você também traz o interesse das pessoas por questões medievais. Então, assim, também há o fanatismo, né? Pessoas que frequentam feiras, que utilizam de vestimentas, de vocabulários, que acaba sendo um pouquinho de fanatismo também. É isso. Então, vamos lá. Damião, se você quiser se manifestar, você pode ficar à vontade, tá bom? Para ler as suas perguntas. Eu vou ler só a sua primeira aqui, e aí qualquer coisa você abre o microfone e fala, tá bom? Bom, a primeira dele, ele está perguntando onde que ele pode encontrar o livro Medievalismo, uma história crítica. O livro, eu consegui achar umas 60 páginas disponíveis no próprio Google, e depois eu achei alguns artigos que utilizam os pensamentos desse autor. Mas o livro, ele é pago em dólar, então, assim, é um pouco caro.
Mas, assim, se quiser, eu posso ver se eu tenho o link aqui. Eu deixei o link salvo das 60 páginas que eu consegui ler. Aqui, achei. Vou mandar aqui, e aí você pode ter uma noção. O livro é em inglês, eu não achei em português. Ok. Damião, você quer perguntar? Obrigado, por favor, você pode ler para mim? Ah, Obrigado ok, pela então. resposta, professor. Nada, obrigada. Vamos lá, então. Como pensar o neomedievalismo sem cometermos o pecado do anacronismo? Essa foi a pergunta dele. Ah, sim. O anacronismo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Mas como o medievalismo é uma narrativa histórica voltada mais um pouco para a história cultural, você tem que tomar cuidado com as expressões que você vai utilizar. Não utilizar expressões como homofobia e questões assim, né, racistas. Você pode até utilizar tentando trazer um reconhecimento mais atual, só que você tem que tomar um cuidado porque não eram coisas conhecidas nesse período. Você pode usar de forma minuciosa, por exemplo, como o próprio Humberto Eco utiliza com o conceito do nome da rosa. A rosa representa a feminilidade, onde você, historiador, quando for produzir o seu conteúdo, você vai trazer a sua problematização. Em cima da sua problematização, você vai tomar cuidado com a questão do anacronismo, mas por ser uma questão cultural, histórico-cultural de uma narrativa, você também não precisa se atentar tanto a cometer essa expressão, né, o anacronismo. Espero que tenha sido respondido. Aí, eu queria aproveitar Oi. essa resposta só para acrescentar uma coisa. Eu acho interessante Claro. o Humberto Eco, e você trouxe esse exemplo, né? Eu acho que ele mesmo, Humberto Eco, ele faz isso, ele se previne de as pessoas acharem que é um anacronismo. Por quê? Porque ele mostra, ele trabalha a Idade Média, tá? Aquele ambiente é medieval, mas ele claramente ele explicita isso para o espectador, claro, para o espectador mais atento, né? Porque ele coloca o nome do auxiliar dele é o Watson, né? A rua, sei lá, a outra referência que você falou do Bakerville. Bakerville, que é a cidade do próprio Sherlock Holmes. Isso. Ou seja, o próprio Humberto Eco, o autor que está fazendo essa reapropriação criativa da Idade Média no estilo medievalista, ele é preocupado em que as pessoas não entendam que ele está fazendo um anacronismo, mas sim uma recriação criativa, né? Ele dá essas dicas, porque ele coloca lá para as pessoas, não, eu estou propositadamente fazendo interagir com essa Idade Média medievalisticamente recriada de uma maneira criativa, eu estou fazendo propositadamente interagir com isso a figura do investigador criminal típico do século XIX em diante, que é o Sherlock Holmes. Então, ele já dá essa dica. Eu acho que é importante, sempre que a gente for fazer um trabalho desse tipo, nós usarmos como estratégias essas demonstrações para que as pessoas não confundam com o anacronismo, né? Porque o anacronismo é quando a pessoa inadvertidamente pensa que pode aplicar um conceito para entender uma outra época e acaba deturpando essa outra época. Então, claro, quando você está fazendo um trabalho de estudo medieval, isso é uma coisa, estudo histórico medieval. Quando você está fazendo uma recriação medievalista, isso tem que ficar claro para o leitor. Você tem que deixar claro, sobretudo se você é um historiador, como era o caso do Humberto Eco, que, além de outras coisas, é um historiador no sentido tradicional. Ele precisa deixar claro para os seus leitores quando ele está fazendo estudo medieval tradicional e quando está fazendo recriação medievalista artística, um livro que é a obra literária O Nome da Rosa. Ela não se propõe a ser um estudo de história medieval, mas sim hoje eu entendo, até a partir da fala da Laís, que ali é uma recriação medievalista, né? Porque ele deixa, inclusive, as pistas para as pessoas entenderem isso, para mostrar, não, isso não é um estudo medieval, porque é claro que a pessoa que estiver estudando a Idade Média como historiador, no sentido clássico, tradicional, ela não vai ela não vai agir medievalisticamente, né? O medievalismo é uma possibilidade recriativa da Idade Média, pelo menos eu entendi assim.
essa possibilidade pode até ser praticada pelos historiadores tradicionais, desde que ele deixe claro a cada instante o que é que ele está fazendo. É como, por exemplo, alguns historiadores fazem os seus trabalhos de história, isso é uma coisa, e eles mesmos resolvem escrever um romance histórico. Mas na hora que ele está escrevendo um romance histórico, ele tem que deixar claro para o seu leitor, ó, isso é romance histórico, não confundam com a minha obra historiográfica. Então, quando o historiador faz isso, eu acho que ele dá, quando a pessoa que está fazendo é consciente, ela deixa todos os indicativos para os leitores perceberem, não, isso tem que ser entendido de uma nova maneira, de uma maneira medievalística, e não de uma maneira medievista, né? Digamos assim, se a gente pudesse dizer que o medievismo é estudo da história medieval tradicional, o medievalismo é a recriação da Idade Média em algum nível, discretamente ou radicalmente, como é o caso do Tolkien, né, que inventa um novo mundo medieval totalmente diferente, que não existiu. E Umberto Eco não, ele inventa uma situação que não existia na Idade Média, que é a do investigador criminal com a mentalidade tipicamente sherlockiana, digamos assim, né? Porque, claro, os crimes quando ocorrem iam ser investigados lá, mas provavelmente não era daquela maneira, exatamente como ele fez ali. Então aquilo é uma recriação medievalística, né? Mas tudo isso eu também estou pensando agora, eu comecei a pensar a partir de agora e até da própria pergunta do Damião, né? Porque realmente é uma coisa para a gente ficar sempre atento, né? Porque, afinal de contas, evitar o anacronismo é uma das lições mais básicas do historiador. Mas ele pode usar o anacronismo criativamente para outros fins, que não sejam escrever historiografia. Até para estimular. É um caso, por exemplo, no ensino de história, você pode perfeitamente lançar mão de alguns recursos, mas alertando ao aluno aquilo, para que possam ser até anacrônicos, mas que possam estimular aquele aluno a entrar em contato com a Idade Média. Desde que, claro, você deixe claro isso. Não, olha, mas isso não é bem assim, é uma licença poética que eu estou usando. Então, eu acho que é mais por aí, né? Essa questão de você não confundir o uso recreativo proporcionado pelo medievalismo, deixar claro que isso não é uma inabilidade de não compreender o anacronismo, mas é uma estratégia que está sendo usada ou para fins educativos ou para fins de recriação literária, como é o caso do Umberto Eco, ou para um novo modo de vida, como é o que essas comunidades de pessoas e as feiras medievais. A pessoa recupera aquela feira. É claro que quem faz aquele projeto não pretende que as pessoas, né, pensem que é exatamente a Idade Média, mas é uma nova, uma recriação ali, né? Provavelmente na feira medieval você vende produtos que não são medievais, que são até industriais, mas você está aproveitando aquele formato de feira medieval para vender uma série de coisas e criar um clima ali interessante, né? Então eu acho que tem todo esse outro lado. Mas eu devolvo a palavra para outros comentários. Então, o Damião fez aqui a terceira pergunta dele, e ele nos relata que O Nome da Rosa ele é uma literatura de ficção. Então ele está perguntando para você, Laís, como que você concebe essa relação entre a ficção e o período do neomedievalismo? Entendi. Então, o período do neomedievalismo ele vai contar com trabalhos mais ficcionais mesmo, justamente pela liberdade criativa. Por exemplo, o neomedievalismo ele é muito mais empregado em jogos digitais de RPG do que no cinema. Então, assim, os jogos eles têm uma liberdade, eles podem pegar toda a ambientação, todo o enredo, com características medievalistas, mas eles vão ter uma liberdade criativa nesse sentido. Então, você vai trabalhar com a ficção. Você pode utilizar de conceitos historiográficos, você pode utilizar de uma história factual, né, mais correta, para ambientação, para vestimenta, para certos fatos sobre a sociedade. Por exemplo, tem um jogo chamado Kingdom Come, que inclusive eu joguei com o meu namorado há um pouco tempo, e nesse jogo você tem a ambientação perfeita, assim, os locais são extremamente relevantes, né, a medievalismo, e os próprios criadores do jogo,
eles procuraram historiadores para poder fazer a ambientação. Então, assim, a questão dos banhos, a questão do cavalo, a questão da honra, do trabalho, tudo isso foi realmente pesquisado para ser expelido nessa ficção, que seria o jogo, nessa ficção, que seria o cinema. É lógico que nós temos no cinema também ambientações mais verídicas, como foi o filme de Maomé, de 1976. Esse filme contou com um trabalho extremamente historiográfico. Foram vários historiadores que fizeram parte do roteiro desse filme, e ele pode sim ser considerado uma fonte mais correta, mais voltada à metodologia. Mas o neomedievalismo ele abre brecha para você partir mais para a ficção, assim como o Nome da Rosa, assim como diversos jogos. E é isso. Eu acho que é mais uma questão de ficção do que você ser 100% correto com a historiografia. Aí você está fazendo um trabalho um pouco mais medievalista e não levando tanto em consideração a sua liberdade criativa e cultural. É isso. Obrigada pelas perguntas, tá? Galera, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode mandar aí pra gente, tá bom? Que a Laís está disposta a respondê-las. Pode mandar aí, estamos aí. Esse tema é bem interessante, né? Não é? Eu adoro. E é uma coisa, realmente, eu quando comecei a entrar em contato com isso do medievalismo, eu também não conhecia, né? Porque na minha época, que eu fazia mestrado e doutorado, não tinha essa questão. Você tinha quem estudava Idade Média, questão historiográfica, né? Mas dentro da... Mas já existia, claro, existia pessoas que tinham comportamento gótico, etc., mas fora da academia. Mas como um assunto de interesse para o próprio estudo acadêmico, isso não havia, tanto que não havia palavra. Eu me lembro claramente que você usava a palavra medievalista nessa época, anos 90, né? Você usava para dizer assim, a pessoa que estuda a Idade Média, igual como você falava assim, historiador brasilianista, a pessoa que estuda a história do Brasil, ou qualquer outra palavra, né? A pessoa que estuda a história da América. Quem estudava a Idade Média é que era chamado de medievalista. Hoje eu não sei como é que seria, né? Porque hoje essa palavra ela entrou, né, no vocabulário medievalista, e eu não sei como estaria sendo chamado a pessoa quando está fazendo o estudo tradicional de Idade Média, que é a maioria até, né? Eu não sei, o Berriel andou me falando que tem essa questão do medievista, o medievismo e o medievalismo, mas eu não estou, até se você já souber alguma coisa, você pode me esclarecer lá aí. Não sei. Assim, quem estuda mais os estudos tradicionais do medieval são os medievalistas. Mas quem também pesquisa o medievalismo, eles também são considerados medievalistas, também são pesquisadores que saíram da história medieval e foram para essa história mais narrativa. Eu não sei se tem um nome propriamente para o pesquisador, mas medievalista é dos estudos medievais mesmo. É interessante porque o Marcelo Berriel, que é o professor da Universidade Rural, que eu tenho sempre contato, que ele trabalha no mesmo departamento que eu, né? Ele estava explicando também o seguinte, que no inglês tem essa possibilidade de distinção que não tem no português, porque eu acho que, se eu não me engano, no inglês tem medievismo e medievalismo. Eu acho que tem uma divisão no inglês, que é onde surgiu, né, que não tem no português. Então, o português acaba que a gente vai usar o medievalismo nos dois sentidos, no sentido antigo, tradicional, né? Claro que se você falar assim, ele é o quê? Está se referindo a um historiador, ele é o quê? Você fala assim, ele é medievalista. Claro que você vai entender que está se referindo à área de estudo dele, nesse primeiro sentido. É mais o contexto que dá a diferença, né? Você percebe quando está se referindo a uma pessoa que estuda a Idade Média, ou quando você está se referindo a uma pessoa que está com essas novas estratégias recreativas de Idade Média, né? Que aí é o medievalismo no sentido atual. Talvez até por isso também tenha surgido depois o neomedievalismo, né? Que é uma outra corrente, né? Então, eu acho que essas palavras de discussão, né? Eu acho que, sobretudo no português, né? No português,
porque como surgiu lá, eu acho que lá já tem. Inclusive, parece que tem até um trocadilho em inglês, que é medievalismo. Medievalismo, que é um diálogo da palavra mídia com o média, né? Então, tem todo um jogo de palavras que é possível no inglês e que se perde um pouco no português, ou então ainda não foi inventado no português. Porque, como é uma coisa muito recente no Brasil, esses estudos são muito recentes, né? Então, aqui a gente ainda está trabalhando, né? A gente que eu digo é a comunidade historiadora, ainda está refinando um vocabulário. Pode ser que daqui a algum tempo, daqui a uns 10 anos, ou 20, com produções nesse sentido, já exista até um vocabulário mais específico, né? Que distingua uma situação de outra. Por enquanto, ainda é mais o contexto, né? Da palavra, quando você usa a palavra num contexto, você percebe que está usando no sentido tradicional, e quando usa num outro, você está usando um novo sentido, né? É isso? Quando estava lendo o texto do Matthews, ele usa muito a palavra revival, igual o senhor está utilizando. Aí, quando eu ia traduzir na minha cabeça, era tipo reviver, renascimento. Só que eu descobri que existe essa vertente chamada revivalismo, que engloba o medievalismo. Só que eu não sabia, sabe? Aí eu fui descobrindo. Aí você vai pesquisando, você vai descobrindo mais termos que eles utilizam. E é interessante também pensar que, provavelmente, porque tem diversos tipos de medievalismo, né? Tem aquele que você recria um mundo, como Tolkien fez, né? Tem aquele que você recria o mundo no ambiente do jogo. Tem aquele que você recria discretamente, como Humberto Eco fez no filme. E tem aquele que a pessoa quer viver uma vida medieval, que hoje já tem. Né? Então, como é essa comunidade que eu falei aí do Facebook, tem pessoas que querem viver como medievais, é uma opção de vida, né? Com o tempo, eu acho que vão começar a surgir, se não for uma moda passageira, digamos assim, né? Se for uma coisa que vai ter mais persistência, eu acredito que vão começar a surgir as divisões dentro do medievalismo dessas várias atitudes diferentes, né? Que, por enquanto, a gente está chamando tudo de medievalismo, né? Porque não tem um número suficiente, uma diversificação interna suficiente que leve você a aprimorar um vocabulário por dentro, né? Medievalismo de um tipo, medievalismo de outro, né? Então, mais ou menos... Eu acho que existe uma distinção apenas no conceito, tipo medievalismo literário, cinematográfico, acho que existe uma divisão nesse sentido. Já deve ter umas tentativas de diversificar os campos, né, internamente. Sim. Isso aí, com o tempo, que vai se mostrar, né? Então, o texto do Fitzpatrick, que é um historiador também, ele intitula assim, escrevendo o neomedievalismo, assistindo o neomedievalismo e vivendo o neomedievalismo. Então, ele mesmo faz as distinções dele e nesse texto ele dá vários exemplos. Ele trabalha sempre conversando com outros autores e ele traz vários exemplos. Ele vai trazendo filme, vai trazendo literatura, e é bem interessante. Perfeito. É interessante isso, porque são atitudes bem diferentes, né? Você escrever no medievalismo, né? Filmar, não sei como é que ele falou, mas ver o medievalismo já é uma outra coisa, já é uma proposta de vida da pessoa, né? É quase como parecido com o naturalismo, né? Você vai começar a ser nudista, por exemplo, né? É um modo de vida que a pessoa frequenta praias nudistas, integra essa natureza, é um estilo de vida que a pessoa leva para a vida inteira dela. A pessoa passa a viver naquele estilo. Então, já deve estar existindo pessoas que estão assumindo esse modo medieval de viver, né? Uma coisa assim, né? Deve ser interessante, né? As pessoas que estão fazendo essa experiência própria, né? E que já é uma nova coisa, né? Totalmente diferente de você simplesmente recriar o mundo medievalisticamente ou jogar um jogo. Naquele momento você joga o jogo medievalisticamente, né? Um RPG medieval, mas depois que fechou o jogo, você volta para a tua vida perfeitamente moderna. Isso é uma situação. Agora, você assumir o personagem medieval é uma outra situação, né? São outras coisas.
Legal. Temos mais alguma pergunta, Pedro? Ou colocação? Olha, a princípio não. Só queria parabenizar a Laís pela palestra, que foi muito boa, e lembrar a galera de que a gente tem aí o link para lista de presença, para quem fica aí certificado, e acessar o Facebook do APEC, tá bom? Estão mandando aí o link para vocês também. Então vai lá, dá um like, compartilha, e lá a gente coloca para vocês ficarem por dentro de todas as outras palestras e eventos que a gente está dando por aqui. Tá bom? Muito obrigado, gente. E eu também queria lembrar que a gente já está se aproximando da segunda hora, é 16 horas, né? Então a gente já está mais ou menos próximo, né? Então eu queria lembrar, embora vocês ainda podem acrescentar alguma pergunta, ainda temos um tempo para isso, né? Mas eu queria também lembrar, aproveitando o recado do Pedro, lembrar que é o nosso laboratório, Laboratório de Pesquisa e Teoria da História e Interdisciplinaridade, ele está promovendo uma série de séries. Essa série de cinema histórico, vocês tiveram aqui um evento educativo, né? Uma série onde a gente estuda as relações da história com cinema, mas não apenas cinema, deu uma série. Cinema que aparece muito, mas também teatro, música, mídia geral, jogos, ou seja, são as novas interdisciplinaridades que o historiador e a história, de maneira geral, está explorando. Então, essa ocorre sempre às terças-feiras. Tem uma segunda série, que foi ocorrida às quintas-feiras, nós chamamos de Teses em Debate. A essa, a gente chama pessoas que já defenderam dissertações de mestrado ou teses de doutorado, e convida elas para apresentar ou a sua tese ou uma questão importante que atravessa a sua tese. E é o modelo daqui. Tem o questão de fala e depois a gente... Mas a gente vai começar depois, hoje, um curso que é sobre teoria da história. A gente vai caminhando isso. Sobre fontes, a gente também está promovendo os cursos. Isso é um laboratório, né? Um laboratório é um lugar onde a gente pode fazer pessoas para falarem, realizar e os próprios membros participantes do laboratório também podem fazer apresentações. Hoje foi o caso. Aí também aqui no nosso laboratório há bastante tempo, né? E ela está ocupando aí o lugar, o centro do palco aí. Tomei coragem dessa vez. Então, isso vocês também vão poder fazer isso, né? Todas as pessoas que frequentam e podem fazer isso também. Na verdade, a gente já está marcado com palestra do Cinema História até dezembro desse ano. Então, as próximas pessoas que se apresentaram vão ter que ser em 2022, né? E também os teses em debate também já estão marcados até 2021. Mas, e o outro recado que eu quero dar é, quem quiser participar do nosso laboratório, já falei isso no começo, não se esqueça de, pode nos mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para o e-mail do APET, mas só tem que dizer o nome completo, o CPF e o link do currículo Lattes. E com esses dados eu vou poder inscrever vocês no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, onde todos os laboratórios são registrados, inclusive o nosso é registrado lá. Aí você passa a fazer parte do laboratório, inclusive tendo essa oportunidade de apresentar futuramente um trabalho, aí, como a Laís está fazendo agora, né? Bom, eu de minha parte, se não tiver mais nenhuma pergunta hoje, eu de minha parte agradeço aqui a Laís. Muito obrigada. Vou passar a palavra para ela falar suas palavras finais. E também se ela escreveu, ela dizer se escreveu algum artigo, alguma coisa, que também possa ser consultada ou não. Se tem algum blog, qualquer coisa, é um momento de fazer a propaganda e esse também, né? Então, Laís, eu passo a palavra a você para a despedida final, a não ser que mais alguém queira acrescentar algum comentário. Bom, professor, obrigada. Obrigada a todos vocês por terem participado da palestra. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado.
Foi a minha primeira palestra para o LAPET e eu escrevi umas 15 páginas. Eu fui fazendo um formato de artigo, depois eu fui fazendo um roteiro, né? Para eu poder seguir. Mas se o senhor quiser entrar em contato, assim, a gente pode conversar também, para eu fazer no formato certinho, mas foi bem legal. E eu não tenho blog nem nada disso. No momento estou tentando me formar, tentando pensar em monografia. E também trabalho com design. Se alguém precisar de alguma coisa, é isso. Muito obrigada, gente. É isso então, gente. A gente se despede por aqui. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em casa. A vacina tá chegando. E é isso. A gente se vê quando a gente puder. Um abraço. Obrigado, gente. Um Até a abraço, tchau, tchau. quinta-feira, quem se interessar, tem um tese de debate sobre. Não. Quinta-feira é o curso. Mas na outra quinta-feira vai ter um tese em debate sobre a Bíblia como fonte histórica. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Laís. Ficou muito bom. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima.